Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Adversos. Voltamos hoje com mais um vídeo de terror para vocês. Iremos, dessa vez, falar sobre eventos sobrenaturais que podem ocorrer com os espelhos de nossa casa. Bem, então, vamos começar mais um vídeo do Adversos. Maria Sangrenta. Começaremos com essa famosa lenda urbana, a qual você provavelmente já deve ter ouvido falar. Se trata da lenda de Maria Sangrenta, ou, como seu nome é dito em inglês, Bloody Mary. É dito que algo acontecerá quando você repetir o nome de Maria Sangrenta em frente ao espelho. Existem várias versões sobre essa lenda, por isso citaremos apenas as mais famosas. A primeira versão seria que, quando você repetisse o nome Maria Sangrenta 3 vezes no escuro e em frente a um espelho, uma mulher de cabelos loiros e ensanguentada apareceria para então levar a sua vida. E a segunda versão dessa lenda seria que as mulheres que fizessem esse mesmo ritual poderiam ver quem seria o seu marido no futuro, ou, caso estivessem destinadas a falecer antes do seu casamento, veriam uma caveira muito assustadora. A origem dessa famosa lenda urbana viria da antiga rainha inglesa, Maria I, a qual não teve um bom reinado, pois o mesmo ficou marcado com muita fome, doença e perseguição a religiosos. Além disso, Maria I era uma rainha sadista, a qual executava seus inimigos a sangue frio. E, por esse motivo, mais tarde viria a receber o famoso apelido de Maria Sangrenta. Loira do banheiro. Essa lenda é parecida com a de Maria Sangrenta, porém, a loira do banheiro possui uma origem mais brasileira, a qual falaremos mais tarde. A história dessa lenda geralmente é dita como uma jovem mulher que teria morrido no banheiro de alguma escola e, então, passaria a assombrar aqueles que fossem sozinhos até os banheiros escolares. A forma mais famosa de, entre aspas, chamar a loira do banheiro seria da seguinte forma: em primeiro lugar, chutando a porta do banheiro 3 vezes e em seguida a fechando. Logo após isso, você teria que dar 3 descargas na privada e abrir 3 torneiras. E, por último, falar 3 palavrões em frente ao espelho. Após isso, a loira do banheiro iria aparecer dali com algodões em seu nariz, devido ao fato de já estar morta. E o que aconteceria em seguida? Bem, fica livre a sua imaginação. A loira do banheiro tem a sua origem ainda no Brasil. Assim como eu falei anteriormente, surgiu ainda no século XIX, a partir da jovem
Maria Augusta de Oliveira Borges, qual foi obrigada a se casar, contra sua vontade, em um casamento arranjado quando ainda tinha somente 14 anos de idade, o que era algo comum para os tempos antigos daquela época. Infeliz com seu casamento, Maria fugiu para Paris aos seus 18 anos, lugar que viveria até os seus 26 anos, data que viria a falecer. Mas a lenda começou ainda aqui, no Brasil, pois uma escola viria a ser assombrada pouco tempo depois da morte da jovem. Escola essa que, anteriormente, estava a mansão que Maria teria vivido. Algo que fez muitos associarem o fantasma da escola a Maria, que também era muito parecida ao fantasma, de acordo com todos aqueles que testemunharam esses eventos sobrenaturais. Espelhos, às 3 horas da madrugada. Agora, deixaremos de lado os espíritos que podem ser chamados ao nosso mundo por meio dos espelhos, e vamos então falar deles em si. Bem, para ser mais específico, vamos falar do que acontece com os espelhos às 3 horas da madrugada. Antes de mais nada, é preciso saber que, às 3 horas da manhã, os espíritos ganham mais força sobre o nosso mundo, o que influencia no acontecimento de eventos sobrenaturais. Os espelhos no mundo espiritual são nada mais do que portais para outros mundos. É por isso que, às 3 horas da manhã, eles podem ficar muito mais ativos, onde poderão ser vistos vultos, rostos e até mesmo seres de outros mundos neles. Por esse motivo, muitas pessoas que possuem certas experiências na área indicam fortemente que você cubra o espelho às 3 horas da madrugada, ou mesmo antes de dormir, pois, assim, você estaria evitando entidades malignas de adentrar sua casa através do mesmo. Isso inclui todos os espelhos que existem em sua casa. Falar o nome de crianças olhando para o espelho. Algumas lendas levam pessoas a acreditar em coisas bem específicas, como você deve saber. E aqui está outra lenda dessas, que, por sinal, é bem antiga. Lenda qual, mesmo não tendo tanta relevância nos dias de hoje, no passado, levou muitas pessoas a evitar o ato de falar o nome de crianças olhando para o espelho. Essa lenda diz que, caso você fale o nome de alguma criança olhando para o espelho, coisas ruins podem acontecer com o mesmo. Como, por exemplo, o bebê pode ter um desenvolvimento de fala tardio, assim como outros aspectos, como aprender a andar, ter uma saúde abaixo do normal, entre outros malefícios que podem acontecer após recitar o nome da criança em frente a algum espelho, principalmente às 3 horas da manhã, que, como já dissemos anteriormente, é uma hora em que os espíritos estão mais ativos sobre a Terra. Uma outra variação
dessa lenda é que não é necessário sequer falar o nome da criança para os efeitos negativos em seu desenvolvimento atingirem sua vida, bastando apenas posicionar a mesma em frente ao espelho, olhando para o seu próprio reflexo, que assim os efeitos viriam da mesma maneira. Mas, como já disse anteriormente, essa lenda é pouco falada hoje em dia. Então, pode ser que não passe de uma superstição criada para brincadeira por alguém. Ou talvez não. Espelho quebrado. Por fim, o nosso último assunto do vídeo de hoje: espelhos quebrados. O que será que significa esse evento que pode parecer tão natural à primeira vista? O que será que significa ele no mundo sobrenatural? Essa lenda diz que o espelho é onde estariam sendo refletidas as nossas almas. E, por esse motivo, caso alguém acabasse quebrando ele, seja por querer ou não, essa pessoa passaria a ter exatos 7 anos de azar, pois também estaria quebrando sua alma, que iria buscar vingança contra aquele que quebrou o espelho. Bem, para a sorte daqueles que acidentalmente acabaram quebrando algum espelho, existe uma forma de se livrar da má sorte de 7 anos. Essa forma seria simplesmente jogando sal por cima de seu ombro esquerdo, pois assim estariam jogando sal no espírito maligno que estaria vagando escondido ali, espantando para longe e assim se livrando da má sorte. Essa crença toda surgiu ainda na Grécia Antiga, cerca de 1300 anos antes de Cristo, com Narciso, que teria se apaixonado por sua própria imagem refletida na água de uma lagoa. E, após tentar incessavelmente tocar a mesma, teria morrido por esgotamento. Um detalhe é que foi daí que surgiu o termo narcisismo, o qual significa literalmente o amor excessivo à sua própria imagem. Bem, depois de tudo isso, é certo que é melhor evitar de quebrar espelhos, sejam eles quais forem. Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal Adversos. Continue nos acompanhando, pois muitos outros vídeos como esse continuarão pintando aqui em nossa telinha.